Boa noite. Eu sou Cláudia Nunes, faço parte da coordenação executiva do Comitê Goiano de Direitos Humanos Dom Tomás Balduino e da comissão organizadora do terceiro Prêmio de Direitos Humanos Dom Tomás Balduino. Nós queremos dar as boas-vindas a todos e todas vocês que nos assistem nessa noite com a performance do músico e ativista Jairo Pereira. Cláudia Marildo Zumira, Flávio Santana da Leste, mais de 80 por dia, um genocídio que conta como o desprezo da mídia, sua verdade me afronta. Pedro Henrique perguntou se era caçado, 14 anos e já anda preocupado, ser preto e jovem é um risco, sociedade racista, fecha os olhos pra isso, tá com medo, doutor? O seu amor por aqui faz vala, o seu carinho em minha pele vara, é o terror, é o terror, é o terror. Tá com medo, doutor? Ei, tá com medo, doutor? Tá com medo, doutor? Dentro de um espaço de 1 hora, dentro do espaço de 1 hora, centenas de jovens são mortos. O mapa da violência aponta e desaponta cada vez mais o peito que sangra quando a gente vê que a cor plena que se apura é a preta. No espaço de 1 hora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Precisamos nos levantar contra isso. O racismo, ele pega nas nossas veias, quer podar as nossas raízes, as nossas raízes, as nossas raízes, as nossas raízes, as nossas raízes. Hey! Tá com medo, doutor? Tá com medo, doutor? Não passarão, não passarão, racistas não passarão, não passarão, racistas não passarão, não passarão, racistas não passarão, não passarão. A pandemia da Covid-19 ainda nos impõe muitos cuidados e um certo confinamento aos espaços virtuais. Por isso, em 2021, mais uma vez, a cerimônia de premiação acontece virtualmente e encerra a programação da nossa 5ª Jornada Goiana de Direitos Humanos, que realizamos sempre em dezembro para comemorar a Declaração Universal de Direitos Humanos. Convidamos agora Ângela Cristina Ferreira, integrante da coordenação executiva do Comitê Goiano de Direitos Humanos Dom Tomás Balduino, para fazer uma saudação a todos e todas. Que alegria participarmos da 5ª Jornada Goiana de Direitos Humanos, atividade construída pelo Comitê Goiano de Direitos Humanos Dom Tomás Balduino, que é uma ferramenta, uma articulação de mais de 70 coletivos do campo, da cidade, movimento sindical, popular, que tem como plataforma a defesa e a exigibilidade de direitos humanos. E o comitê surge com a pauta da luta contra a criminalização dos movimentos sociais, defensores e defensoras de direitos humanos que estavam ameaçados, no dia 17 de junho de 2016. E nessa pauta é exatamente o tema da jornada que nós estamos aprofundando durante toda essa semana, né? A nossa jornada começa no dia 7 e termina hoje, no dia 11 de dezembro, com essa grande atividade que é o nosso Prêmio de Direitos Humanos Dom Tomás Balduino. E nessa jornada aprofundamos a pauta da criminalização, a lei antiterrorismo, o monitoramento dos movimentos populares e defensores e defensoras de direitos humanos
e principalmente aí denunciamos as violações de direitos humanos que o comitê tem acompanhado nesse último período. E aí, assim, pontuamos, né, exemplificamos como a pauta da população em situação de rua, o impacto da pandemia para a população em situação de rua, que é perceptível que aumenta, mas as políticas públicas estagnaram. As políticas públicas, né, estão aí paradas. Por exemplo, nós não temos nenhuma unidade habitacional para a população em situação de rua, nem em Goiânia, nem em Goiás. Também trazemos e pontuamos no nosso relatório os despejos, as ameaças de despejos durante a pandemia. E aí, enquanto comitê, construímos e participamos aí da campanha Despejo Zero, que conseguimos suspender 12 despejos durante a pandemia. E sim, além da violência policial, violência contra a mulher, jovens negros na periferia, enfim. Então foi uma semana muito produtiva, com muitos debates e com muitas reflexões. E o dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, para nós tem sido um momento de reafirmar o compromisso, de apresentar as denúncias e principalmente de lutarmos em defesa da educação de direitos humanos, da liberdade de imprensa, da liberdade da expressão e também da democracia. E nessa conjuntura de morte, misérias, retrocessos de direitos, nós do comitê estamos aqui nessa grande atividade, nesse grande evento que é um marco, né, e que é tão bonito perceber a educação em direitos humanos como uma grande possibilidade. E nós temos nessa noite vários profissionais da comunicação, comunicadores populares, defensores de direitos humanos que estão com um olhar em defesa da vida, em defesa dos direitos, reafirmando que é possível sim, né? Então, nosso agradecimento especial aos movimentos populares, aos defensores de direitos humanos e esse compromisso com a defesa, com o jornalismo que apresente a verdade, mas também que não seja aí ameaçado como nós temos esse governo fascista e que tem perseguido comunicadores, jornalistas e defensores de direitos humanos. Então, esta noite, ela é tão importante porque é o âmbito da educação em direitos humanos. E esses jornalistas estão sendo premiados porque estão fazendo a diferença. E o que nós queremos é que esta liberdade, esse profissionalismo, eles sejam aí garantidos. Então, nós afirmamos aqui a defesa pelo artigo 19, em defesa da comunicação, mas também a essa democratização da comunicação, ao nosso sonho de um país livre, soberano e de fato assim garantindo a democracia. Então, um abraço afetuoso do Comitê Goiano de Direitos Humanos, Dom Tomás Balduino, a todas as organizações e à comunicação popular, livre e sem censura. A realização do Prêmio Dom Tomás Balduino de Direitos Humanos é um dos desafios do comitê de promover a educação em direitos humanos e a liberdade de imprensa. Vivemos novas investidas autoritárias no nosso país e em Goiás, com ataques sistemáticos aos direitos humanos, à liberdade de imprensa e à vigilância aos movimentos sociais do campo, com o mapeamento de suas ligações políticas pela PM de Goiás e o governo estadual. Ações que são vedadas, que são proibidas pela Constituição Federal. Reafirmamos aqui a nossa solidariedade e apoio a todos os lutadores e lutadoras sociais, defensores e defensoras de direitos humanos. Uma imprensa livre e um povo informado e com amplo acesso à educação são as maiores barreiras ao avanço autoritário. A iniciativa do Prêmio Dom Tomás Balduino de Direitos Humanos é fruto da parceria com a Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás, Sindicato dos Jornalistas de Goiás e o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos da UFG. Convidamos a diretora da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, Angelita Pereira, para anunciar a nova fase que se inicia com esse prêmio. Estou aqui para dar uma notícia que é a continuidade do projeto, que é o Prêmio Dom Tomás Balduino,
de Direitos Humanos em Jornalismo, a continuidade para o ano que vem conta com uma boa novidade, que ele se tornou um projeto de extensão da UFG, executado aqui pela FIC, pela Faculdade de Informação e Comunicação, e sendo um projeto de extensão já com aporte de recursos oriundos de uma emenda parlamentar do deputado Rubens Ottoni. Isso significa que, além do prêmio, a gente vai ter além da continuidade do prêmio, nós vamos ter mais condições de trabalho e, quem sabe, ampliar aí a nossa abordagem, né? E é extremamente importante para nós da FIC. Nós temos um orgulho imenso de fazer parte desse projeto, de ser parceiros, né? Sermos parceiras do Comitê Dom Tomás Balduino. E para nós é extremamente importante pautar o jornalismo goiano com o tema dos direitos humanos. Nós precisamos fazer com que o jornalismo tenha no seu cotidiano, na pauta, na cobertura, na linguagem, em tudo que se faz do jornalismo, na qualidade da informação, levar em consideração os direitos humanos. Então, esse prêmio, esse projeto é um projeto de extrema importância. Nós estamos muito satisfeitos e contentes e orgulhosos e orgulhosas de participar desse projeto e como disse Dom Tomás Balduino, direitos humanos não se pede de joelhos, exige-se de pé. Avante, companheiros e companheiras. Iniciamos agora a entrega do terceiro prêmio Dom Tomás Balduino de Direitos Humanos para a imprensa, que vai premiar trabalhos publicados ao longo do ano de 2020. O júri dessa terceira edição foi formado por 2 profissionais com trajetórias ligadas à defesa dos direitos humanos e da comunicação. Ana Paula Oliveira Lima, licenciada em História pelo IFG, ativista do movimento negro e de mulheres negras, do movimento abolicionista da superexploração de mulheres e meninas pela prostituição e pornografia, do movimento Não Mãe, não maternidade como uma escolha autônoma de mulheres. Ela também é mestranda em História Social pela Universidade de Brasília e pesquisadora da CAPES-MEC. Tiago Franco, doutor em Ciência da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, na área de Teoria e Pesquisa em Comunicação e Ambiências em Redes Digitais. Membro coordenador do Centro Internacional de Pesquisa Atopos da USP, onde trabalha com teorias da comunicação e redes digitais. Membro do Observatório Internacional de Teoria Social, Novas Tecnologias e Sustentabilidade da Universidade Sapienza de Roma. Coordenador geral do projeto Amazônia contra a Covid-19, em parceria com a Unesco. Membro da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, na UFG. Um acordo de cooperação da Agência da ONU para Refugiados Brasil, professor adjunto da Universidade Federal de Goiás. A cada um de vocês, o nosso agradecimento por compartilhar sua experiência e olhar na escolha dos trabalhos premiados nessa noite. O troféu dessa edição foi criado e produzido pela artista plástica e escultora Dani Catenas. Suas peças são produzidas em resina colorida e possuem linhas geométricas simples. Foi com essa simplicidade que ela criou uma íntima sintonia com o estilo de vida do nosso patrono Dom Tomás Balduino e materializou os valores do prêmio em uma singela e pequena árvore. Nos trabalhos inscritos, alguns temas sobressaíram com muita força: o isolamento social, a desigualdade, as ameaças dos despejos forçados, a invisibilidade e a censura. Categoria Arte. Premiamos a ilustração Ocupar e Resistir, de Alexander Gomes de Mesquita Almeida, sobre a luta pela moradia e a vida nas ocupações de Goiânia. Olá a todas e todos, eu sou o Alex Catira e vou falar um pouco sobre a concepção da ilustração Ocupar e Resistir. Nos últimos anos de militância, eu tenho me envolvido bastante com movimentos de moradia, movimentos agrários. E uma coisa que me despertou, que sempre me despertou, é a forma que as crianças se encaixam dentro desses espaços de ocupação, esses espaços de resistência. A forma que as crianças são, que elas crescem, que elas vão formando o seu caráter
a dureza, como que essa dureza do dia a dia, de morar em um barraco, sofrendo as diversas ameaças, como que isso modifica a sua infância, o seu crescimento. E na maioria das vezes que eu posso, eu sempre converso com essas crianças, como eu trabalho como fotógrafo também, eu sempre estou lá brincando, ensinando as crianças a fotografarem, enfim. Eu estou tentando compartilhar um pouco do que eu sei e entender um pouco do que aquelas crianças estão passando. E me lembro de uma vez em uma ocupação na cidade de Teresópolis, que uma companheira chegou com um lanche para essas crianças. E duas menininhas estavam sentadas e eu lembro que uma virou para outra e falou assim, ó, nossa, eu achei que eu nem ia comer hoje. E assim, eu tava disperso, tava fotografando, mas aquela fala, ela entrou assim, diante de todas aquelas conversas paralelas, e isso sobressaiu muito, assim. Eu tive o entendimento daquilo no meio de toda aquela bagunça sonora e me despertou, assim, de uma forma assim que eu não sabia o que fazer. Logo eu já peguei a câmera e fiz um registro dessas meninas. Depois eu conversei com elas um pouquinho, tentei conversar, mas elas estavam um pouco tímidas. Mas eu fiquei matutando muito isso. Fiquei muito com isso na cabeça. Logo em outra ocupação, eu lembro que tinha um menininho que ele estava com uns grãozinhos de feijão e ele estava plantando assim no chão. Eu lembro que ele fazia um buraquinho, colocava o feijão e tampava, né? E aí eu perguntei o que ele estava fazendo e ele falou assim, ó, tô fazendo minha janta. Aí eu não entendi, né? Então tá. Aí passou um pouco, assim, eu acho que cerca de uns 5 minutos eu entendi, assim, o fato dele tá plantando esses feijões para posteriormente se alimentar, né, disso. E essas coisas sempre me marcam, né? O que não é um fato isolado, não é algo diferente do que a gente vê em ocupações, né? Mas eu fiquei muito sensível com isso. Me tocou bastante, assim, me fez ver que eu estou no lugar certo, lutando pelas coisas certas, pelas pessoas certas, pelos nossos direitos, pelos direitos que são básicos, são direitos fundamentais. Então, essa dor, com essa ingenuidade, sempre me despertou, e isso interfere diretamente na minha arte, assim. Eu não consigo apenas fazer uma ilustração vazia, assim, de alguma coisa na minha cabeça. Tudo que eu desenho, tudo que eu fotografo, assim, tem um vínculo com todas essas lutas sociais que a gente abraça, que a gente convive, que a gente lida no dia a dia. Então, eu tava um dia em casa e eu lembro que eu fui fazer alguma comida e logo me veio essas duas lembranças dessas crianças. E eu tava a fim de desenhar, já tava no bloqueio criativo, tinha alguns dias que não saía nada. Na hora eu pensei nisso, falei, nossa, eu fiz a foto daquelas meninas e tenho lembrança daquele menino. E foi o start, né? Logo eu já comecei a rascunhar, já comecei a procurar fotos das ocupações, assim, pra tentar fazer alguma coisa muito próxima, uma coisa assim de tato. E eu acho que deu certo, né? Paralelo a isso, logo o projeto de lei da deputada Natália Bonavides passou do despejo zero, e isso já me deu um conforto, assim, de, olha, pelo menos agora não, agora a gente tem mais um tempinho. E, nossa, logo em comemoração eu quis fazer essa ilustração, tanto que em uma caixa tem umas salsinhas plantadas, ali naquela caixa na ilustração tá escrito despejo zero, né? Então assim, o que me motivou, o que me motiva é saber que a gente está do lado certo, que a gente está lutando por direitos, por coisas palpáveis, que a gente está do lado da democracia, que a gente está lutando para ter uma igualdade, para não ver essas crianças passando necessidade de se alimentar, não vendo essas famílias passarem fome, não ter onde dormir, sofrer diariamente, dioturnamente,
todo tipo de agressão física, psicológica que a gente sabe que acontece em tantas ocupações. O que me motiva é saber que a gente está lutando para que as pessoas tenham acesso à moradia, que não deveria ser uma luta, que deveria ser um direito adquirido por todos. Então é isso. Categoria televisão, segundo lugar, Energia Calunga, reportagem de Ítalo Yuri, TV Brasil Central. A ansiedade que nós tínhamos, que o padrão, hoje nós não tinha energia, hoje nós temos energia. Quer dizer, hoje faz parte de uma vida digna, né, social para nós, então mudou bastante. Porque hoje a esperança nossa, nós temos uma semana que a energia chegou aqui e aí hoje nós não vai perder nada. Porque aqui nós perdíamos o feijão, perdia toda a comida que sobrava. E hoje com energia não tem, aproveita, né? A filha do seu Juarez teve que sair da comunidade para estudar na cidade, devido à dificuldade de acesso e à falta de energia elétrica e internet. Mas isso não impediu que o sonho de ser professora ficasse pelo caminho. Ela cursa o 4º período de matemática e o desejo agora é ajudar na educação das crianças da comunidade. Eu penso também nem só na minha vida, mas como uma futura educadora, eu penso na vida dos futuros alunos aqui da comunidade. Com o uso da internet que vai poder usar a partir de agora, e também com alguns equipamentos que vai muito mudar a vida de cada aluno. Eles já vão ter o contato com as coisas desde o início. Tem um rádio na tomada, o telefone nós põe para carregar na tomada, anda no claro dentro de casa, e que antes a gente andava era pisando em cobra para aqui, para lá, e graças a Deus não fui picado, mas foi muito difícil essa espera. Calunga em Bantu, língua originária da Nigéria e do Congo, países da África Ocidental, significa tudo de bom. Olá pessoal, bom, primeiro eu queria dizer que é uma honra imensa receber esse prêmio na categoria Produção Jornalística em Vídeo. Nós estivemos no território Calunga, no Vão do Moleque, na cidade de Cavalcante, em junho do ano passado, em plena pandemia, tomando todos os cuidados possíveis para que a produção dessa reportagem fosse eficaz e também tivesse todos os cuidados para proteger os moradores da região. A gente sabe que fazer jornalismo no começo da pandemia foi muito difícil para todo mundo. Estar ali naquele momento e colher aqueles depoimentos foi importantíssimo para a minha carreira e dos colegas que estiveram ali comigo, com total certeza. E eu estou muito feliz com essa conquista, por mim, por todos os colegas. Em especial, eu dedico esse prêmio aos servidores da Agência Brasil Central, aos servidores da TV Brasil Central, que trabalham diariamente para fazer um jornalismo de qualidade, um jornalismo público, com informação e com muita responsabilidade. A todos eles, o meu agradecimento. Nós precisamos continuar lutando pelos direitos humanos. Nós, jornalistas profissionais, temos o dever de fazer com que os direitos humanos sejam respeitados. Muito obrigado a todos. Uma ótima noite. Categoria televisão, primeiro lugar, efeitos da pandemia para os mais pobres. Programa especial com Letícia Pereira de Brito, TV UFG. Aqui tem uma desigualdade espacial. E do ponto de vista do desenho mesmo, do que é a cidade, você imagina, para quem está vendo isso aqui, ouvindo isso aqui em Goiânia, a gente tem uma praça da T25 no setor Bueno. E agora vamos exemplificar uma praça no Nova Esperança. Há uma desigualdade muito gritante na qualidade desse espaço de iluminação, gramado, calçada, banco, tudo, praticamente tudo. Se você reporta isso para a casa da pessoa, você pode fazer a mesma comparação. Uma pessoa que mora no setor Bueno, que está vivendo com 300, 400 casos de coronavírus, mora numa situação de uma pessoa para cada quarto desenhado naquele bairro. Nessas outras localidades da cidade, onde a desigualdade espacial está apontada aqui, você vai ter 3, 4 pessoas por quarto. Não há como você conter, não há como você fazer isolamento social, e não houve até agora, por parte do governo, nenhuma medida que dissesse assim, olha, você que mora numa casa que só tem um quarto, você vai fazer o seguinte,
E não existe essa resposta. Ninguém veio na televisão falar para essas pessoas como é que elas iam fazer. Então, não há como você não esperar que essas pessoas estejam na rua, né? Então, a desigualdade espacial, ela está expressa nesses espaços, nos espaços das moradias, nos espaços públicos, porque... Oi, pessoal, em nome de toda a equipe da TV UFG, eu quero agradecer muito por esse prêmio, né? A gente fica muito honrado e ficamos muito felizes também por receber esse reconhecimento. Esse programa ao vivo, né, com 4 entrevistados, ele foi feito em junho de 2020, o contexto da pandemia era muito diferente. A gente falou um pouco sobre o impacto da pandemia de Covid-19 para quem é mais pobre, né, o impacto das moradias, né, o fique em casa ou lave as mãos, como é que é isso para quem mora com várias pessoas e divide um único quarto, um único cômodo com várias pessoas, ou para quem mal tem saneamento básico em casa. A gente falou um pouco também sobre mobilidade, como é que é a mobilidade urbana, a dificuldade de pegar um ônibus, ter que ficar em um coletivo lotado por horas, muitas vezes também, enfim, impacta, né, esse cuidado com a pandemia. Falamos também de questões sociais, o auxílio emergencial, enfim, desigualdade. Foi um programa muito importante, a gente acredita, para esse contexto, para o contexto da época e ainda para o contexto atual, que ainda é de pandemia. Então, ficamos muito felizes, muito obrigada de novo pelo reconhecimento. Um abraço. Categoria impresso, segundo lugar. Os últimos da linha de frente. Reportagem de Thales Alcântara sobre o colapso do setor funerário em Goiânia e o sofrimento de coveiros e agentes funerários. Muito obrigado. Eu fico contente com esse reconhecimento, com essa premiação. E eu acho que essa reportagem sobre o colapso no sistema funerário de Goiânia, ela foi muito importante para dar uma real dimensão do que estava acontecendo naquele momento, né? A gente estava ali no que chamam de primeira onda da pandemia e agosto tinha sido o mês mais brutal aí em quantidade de vítimas da Covid. E eu acho que a gente estava... O que aconteceu na leitura que as pessoas faziam da pandemia, né? Era que como a gente viu situações de enterro coletivo na Itália, né? Aqueles enterros coletivos também em covas coletivas no Amazonas, antes da pandemia chegar de forma mais forte em Goiás, era como se as pessoas só tinham a real dimensão se visse aquele colapso, né? E parecia que Goiás ou Goiânia não chegou a tanto, né? Mas quando a gente quando a gente, eu, fotógrafo, né, do Jornal Popular, onde eu trabalhava, quando a gente chegou até os cemitérios, quando a gente conversou com os servidores, os empresários, né, os funcionários do sistema funerário, a gente viu que houve, na verdade, um colapso em Goiás. Houve uma sobrecarga do serviço como nunca tinha acontecido antes, né? De alguma maneira, isso parecia ser menos, mas não era. Na hora que a gente analisava os números e na hora que a gente ouvia os relatos de quem estava ali nessa linha de frente, né? Que é a última linha de frente. Então, eu acho que essa reportagem foi muito importante para dizer, olha, aqui também foi cruel, né? Aqui também foi devastador a situação que a gente chegou e que poderia ter sido evitada com outras decisões, com outras medidas por parte das autoridades. E é isso, então, que eu percebo e fico feliz com esse reconhecimento. E uma coisa que eu acho que é importante lembrar é que a gente fez essa matéria em setembro, né? Logo depois do mês de agosto, que é agosto, mês onde mais se enterrou pessoas em Goiânia. Mas a gente mal imaginava que em 2021, em março de 2021, a gente teria algo pior ainda, né? Com mais mortos, embora tivesse um pouco mais dividido no estado, né? Os locais não tinha essa sobrecarga só no cemitério, mas já era terrível naquele momento, mas a gente ainda nem imaginava que ia vir algo pior ainda, que foi em março desse ano, que foi uma coisa assim
estarrecedora com pessoas morrendo na fila de UTI. Mas acho que é muito importante ter registrado isso e acho que o reconhecimento ajuda a esse registro não se perder. Categoria impresso, primeiro lugar. Metamorfose contra a censura. Dossiê histórico. Júlia Aguiar de Guimarães Duarte. O JM contra a censura é fruto dos tempos ainda tenebrosos pelos quais o Brasil vem passando. Ele é fruto do trabalho de um coletivo composto principalmente por jornalistas, por artistas e professores, mas um coletivo onde todos nós somos ativistas. Ativistas contra a censura, ativistas pelos direitos humanos, anticapitalista, anti-LGBTfobia, antirracista e as mais diversas formas de preconceito, de opressão e de exploração. O JM contra a censura procurou ser, mesmo que um pequeno grão de areia nesse imenso mar, uma contribuição para uma imprensa que seja mais justa e mais livre. A gente criou esse impresso principalmente porque a gente percebia que a mídia tradicional e até mesmo a mídia independente não conseguia falar sobre a censura que estava acontecendo de uma forma palpável, que desse para ser vista ao longo do tempo. É tudo muito na internet, é tudo feito com muita rapidez, as coisas elas se perdem. Então a gente voltou às raízes do jornalismo e criamos um dossiê impresso, nossa primeira edição impressa. A gente ficou muito feliz com o resultado final do jornal. Foi feito em muitas mãos e é importante pontuar que é uma equipe formada majoritariamente por mulheres. Todas as pessoas que estavam em locais de chefia e de decisões importantes eram mulheres, eram pessoas LGBTs. Isso é muito importante, porque a gente mudou a lógica do jornalismo. Não só falando de um tema que não é falado na mídia, mas também na linguagem. E não só na linguagem dos textos, mas na forma como a gente criou o conceito estético do jornal e na semiótica por trás de tudo que a gente fez. A ideia era fugir um pouco do padrão estético dos jornais impressos, sem descaracterizá-lo, de uma forma bem artesanal até. Demos uma cara para o jornal que potencializa a junção do factual com as subjetividades, para que as devidas atenções fossem dadas tanto para as reportagens quanto para a visualidade, né? Porque ela contextualiza a escrita e não compete com nada mais, nem demais informações ou propagandas ou nada do tipo, né? Para proporcionar uma imersão durante a leitura. A proposta estética busca, além do contraste visual, o equilíbrio no caos, diretamente relacionado com o nosso contexto, né, em que a gente vive. E a capa, ela traz isso muito bem explicado. A liberdade poética de misturar tudo para explicar em detalhes. É uma colagem com um sentimento de ascensão e revolta e contextualização muito forte, né? Do fogo ao cosmos, reina a união dos povos na busca desenfreada pela vida e pela liberdade, né? Essa capa vem para atiçar esse sentimento de incômodo e de potência que está no ar. Em 2020, o jornal Metamorfose elaborou o projeto do JM contra a censura para expor a censura do governo fascista de Jair Messias Bolsonaro. E foi um projeto que contou com o apoio de dezenas de pessoas, o que conseguiu possibilitar que nosso jornal se tornasse uma mídia física. O jornal Metamorfose, ele trabalha hoje no quesito de jornal como se fosse uma revista online, com grandes reportagens e matérias esporádicas, e o nosso podcast semanal, em que a gente trabalha com temas diversos e sempre com algum convidado muito especial para conversar. É muito gratificante para o nosso jornal e prova que a imprensa alternativa resiste e é um importante instrumento de resistência ao autoritarismo e ao fascismo. Categoria Web, segundo lugar. Violência contra a mulher.
Doença social que mata. Reportagem de Leicilane Tomazini Guimarães, portal Mais Goiás. Eu fico lisonjeada que minha reportagem, tenha chegado até aqui nesse prêmio tão importante, que é o Dom Tomás Balduino de Direitos Humanos, tanto pelo reconhecimento como profissional, reconhecimento da profissão do jornalista, mas também pela relevância do tema. Como nós sabemos, infelizmente, ainda é um tema que deve ser bastante discutido, porque a violência contra a mulher ainda é muito recorrente nos nossos dias. Essa reportagem ela foi veiculada no Dia da Mulher, em 8 de março, e foi justamente para isso, para mostrar que, além das comemorações, ainda deve haver muito debate quanto a essa questão do papel da mulher na sociedade e os direitos que a mulher tem na sociedade. Eu falei com uma mulher que saiu de um relacionamento abusivo, em que ela sofria violência física, psicológica, financeira, e contei o caso de uma mulher que não conseguiu sair desse tipo de relação, dessa violência que ela sofria, e acabou sendo morta, como tantas outras que infelizmente nós vemos no dia a dia, nos telejornais, em todos os veículos de comunicação. Então eu fico muito feliz, muito honrada por esse prêmio, e quero agradecer a toda a organização do evento e ao Hugo Oliveira, que na época era o meu editor e me ajudou muito para a escrita, e para a produção dessa reportagem. Obrigada a todos. Categoria Web, primeiro lugar. Retratos da pobreza. Quem são os cidadãos postos à margem pela desigualdade? Reportagem de Tom Paulo, Jornal Opção. Escrever a reportagem Retratos da Pobreza, quem são os cidadãos postos à margem pela desigualdade, foi não só um trabalho jornalístico de extrema importância para mim, mas uma experiência de vida, quando eu pude acompanhar e ver de perto a realidade daqueles que mais perecem na pandemia. Quero agradecer a Juliana e a Kelly, que realizam a ação social que acompanhei, e ao Comitê Goiano de Direitos Humanos, Dom Tomás Balduino. Categoria Fotografia. Primeiro lugar, Isolamento Social. Sem cor, sem vida. Série de fotografias de Denifer Wagata. Eu quero dizer que é um prazer muito grande ter ganhado esse prêmio. E o meu trabalho se chama Isolamento Social, Sem Cor, Sem Vida. Retratando o contexto do isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19, eu tento abordar nesse trabalho os impactos psicológicos causados pelo medo da pandemia e pelo isolamento social forçado. Então, esse ensaio fotográfico, ele visa exteriorizar questões que podem ser causadas por esse contexto, que é ansiedade, depressão, cansaço, desgaste emocional. E aí eu contei com a ajuda dos meus familiares que estavam em casa isolados comigo. Agradecemos a todos e todas jornalistas que escreveram seus trabalhos. Esperamos receber suas inscrições no 4º Prêmio Dom Tomás Balduino de Direitos Humanos, que premiará trabalhos publicados durante esse ano de 2021. O período de inscrições será iniciado no primeiro trimestre do ano que vem. O Prêmio Dom Tomás Balduino de Direitos Humanos surge da urgência da promoção dos direitos humanos, assim como também é urgente valorizar defensores e defensoras que dedicam suas vidas para a transformação social. Hoje vamos homenagear 3 pessoas cujas histórias marcam nosso Estado. Em 2021, em meio às inumeráveis mortes da pandemia, que nos recusamos a contar como meros números, sabemos quem responsabilizar. A criminosa gestão do governo Bolsonaro, negacionista e indiferente à vida. Vimos partir 2 amigos, companheiros de caminhada, integrantes da coordenação executiva do Comitê Goiano de Direitos Humanos, Dom Tomás Balduino. Almas inspiradoras. Frei João Scherri, em memória. Falecido em 30 de maio de 2021, aos 74 anos. Vou lembrar aqui as palavras de Frei Beto ao despedir-se dele. Guardaremos na memória o seu legado de militante de todas as causas justas e libertárias, fossem elas a luta operária na periferia de São Paulo, fosse o direito sempre negado aos palestinos de viverem em um Estado livre e soberano, ou fosse a luta das famílias da periferia de Goiânia contra o despejo forçado. Convidamos Frei Paulo para compartilhar conosco a trajetória de Frei João Scherri.
Falar de Frei João Scherrer é falar de justiça e paz, de direitos humanos, de solidariedade. Atuou no enfrentamento do apartheid da África do Sul, no processo de independência do Timor-Leste, nas questões da Palestina, sempre que ia criando espaço de diálogo para impulsionar a ação daqueles que atuavam pela edificação dos direitos e da justiça. Quando nós estávamos perto de Frei João, o mundo parecia pequeno, por um motivo muito simples. Ele sempre pensava em termos continentais, no sentido de entender que a solidariedade não pode ser diminuída a uma mera ação paliativa e um assistencialismo pontual, mas a solidariedade como um caminho para a implantação de uma paz duradoura, de uma justiça sólida. E, natural da ilha de Malta, Frei João naturalizou-se brasileiro e assumiu essa identidade brasileira e se apaixonou pelas causas da justiça e do direito aqui no Brasil. Passou os últimos anos de sua vida aqui no nosso convento de Goiânia e no último ano, durante a pandemia, acompanhou um grupo de pessoas ligado às pastorais sociais, aos movimentos sociais e às universidades. Hoje, esse grupo se autodenomina Comunidade Frei João Scherrer e se encontra semanalmente aos domingos, a partir das 17h30, aqui no nosso convento, fazendo memória desse nosso irmão que tem muito a nos ensinar com a sua história. Romerson Alves, in memoriam. Falecido em 16 de abril de 2021, Romerson era agente pastoral da Comissão Pastoral da Terra de Goiás. Sua alegria contagiava a todos e todas por onde ele passava. Defensor do cerrado de seus povos, ele sabia como ninguém a falta que nos faz vivenciar nosso pertencimento à terra e com delicadeza acolhia os vulneráveis do mundo. Vamos exibir a vídeo-homenagem feita pela CPT Goiás a Romerson Alves. Romerson de Jesus, um ser humano de coração gigante e de alma leve, nos ensinou que a vida é passageira. Deixou no meio de nós o seu canto e a sua alegria. Pergunta Romerson Alves. E Deus o chamou em tempo pascal, verás tanto amor, um novo Natal. E Deus o chamou em tempo pascal, verás tanto amor, um novo Natal. Menino da vida, da reza e do canto, do espelho da terra que tudo reflete, do grupo de amigos de farra e de fé. Irmão, companheiro do povo e da gente, que chora e que sente a falta do abraço da terra e das águas, fez sua missão. Luiz Rocha, voluntário da Pastoral da Terra. Luiz, se o Romerson estivesse aqui hoje, qual a palavra que você diria para ele, Luiz Rocha? Gratidão, companheirismo, né? A gente fez vezes junto, Goiânia, Itapuranga, Goiás Velho, companheirão da gente. Romerson na nossa comunidade representava tudo, animação, alegria, discernimento. Romerson não tinha tristeza, então transmitia só alegria para todas as comunidades. Tempos atrás o Romerson esteve aqui, mais alguns companheiros aqui na chácara onde eu moro, na companhia de seu filho. E desde aquela época, que foi logo no início da minha caminhada na CPT, iniciou a grande admiração pelo Romerson. Me apresentou como uma pessoa simples, pessoa solidária, engajada. Mas o que mais me chamou a atenção foi seu relacionamento com seu filho. Foi para mim extraordinário. De amizade, de carinho, de
de pai mesmo. E depois do seu passamento, de sua Páscoa, eu fiquei só pensando nesta criança, como que ela está vivendo, né? Como que ela superou esse trauma de ter perdido o pai assim tão cedo. Nós voltemos nosso olhar para ele, né? Para essa criança, para todas as crianças, né? Para que busque e encontre o caminho para um mundo melhor, né? Para todos. Hoje eu faço esse vídeo em homenagem a um grande amigo, né? Amigo e irmão. E como as palavras são difíceis de dizer, eu gostaria só de cantar uma musiquinha que me lembra muito o que ele fez durante a vida. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, amigo de tantos caminhos e de tantas jornadas, cabeça de homem, mas o coração de menino, aquele que esteve ao meu lado em qualquer caminhada. Homerson, só alegria. Homerson era um jovem que transmitia assim, aquela energia boa, aquele sorriso bom. Então eu vou cantar um refrão de uma música que o Homerson cantava e que faz muita diferença aqui para a nossa comunidade, na nossa trajetória de acampamento, de assentamento. Não tem preço a liberdade, não tem dono. Só quem é livre sente prazer em cantar. O passarinho canta mais quando está preso. É no desejo de um espaço para voar. Homerson, você jamais será esquecido, Homerson. O Homerson era o nosso irmão de caminhada. Irmão não é aquele que concorda com tudo que a gente faz. Irmão é aquele que está junto, firme na fé e nos animando nas horas mais difíceis. O Homerson foi um companheiro que nos conduzia com muita amizade e alegria. E nosso companheiro Homerson aí, né, como uma pessoa que foi bastante solidário, né, e alegre. A alegria ali era conseguir transmitir alegria para todos onde que ele estava presente, né? Então, essa é a definição do nosso companheiro Homerson. Homerson, nossa gratidão por tudo que espalhou em nossa vida. A música, a alegria e os sonhos. As serenadas, ver crescer as nossas matas e tocar um violão. Ah, meu amigo, vem cantar, pois o dia vai raiar e morar nesta canção. Saudades do poeta, do artista, do profeta que o tempo eternizou. Ai, como eu falei das flores, liberdade, beija-flores, que meu coração sonhou. Pelas praças, paz e pipa, pão de graça, como o cheiro de hortelã. A água pura ali na fonte e a gente olhar os montes sem ter medo do amanhã.
sangue a semente. Ficamos muito felizes também de anunciar a irmã Guida como nossa homenageada. Uma mulher de luta contra todas as formas de violência e submissão. Do seu acúmulo de anos, é ela quem nos diz e ensina, com suas atitudes, em um mundo de muitos preconceitos contra as mulheres mais velhas, que as barreiras não são reais. São plantadas em nossas mentes muito cedo para nos impedir de avançar e conquistar o mundo em qualquer tempo. Convidamos irmã Sandra Ed a compartilhar conosco a marcante trajetória de irmã Guida. Eu sou irmã Sandra Ed, dominicana de Monteia, da congregação da irmã Guida, e também moro na mesma comunidade que ela. E eu aprendi muita coisa dela. Aprendi a ser uma religiosa comprometida com a vida, com a defesa da vida. A defesa da vida humana, mas não só da vida humana, de todas as vidas, porque todas as vidas estão interligadas. Irmã Guida foi sempre uma pessoa, ela é uma pessoa, muito defensora da vida, dos direitos da terra, dos direitos dos povos da terra, dos direitos humanos. E irmã Guida, ela me deu sempre um testemunho muito forte. Agora, né, já também que eu tenho um tempo de caminhada na vida religiosa, eu estou morando com ela novamente, já fazem uns 6 anos, né? Então eu não quero dizer assim coisas que a irmã Guida faz, não quero dizer tantas coisas, eu quero dizer mais do que ela é, né? Porque para a irmã Guida o mais importante na vida não é fazer coisas, mas é ser. Tem dado uma grande contribuição à nossa congregação, porque ela é uma pessoa de muita reflexão, de muito estudo, ela tem uma visão muito grande do futuro, do presente e do futuro. Ela vê muito longe, né? Tem intuições assim sobre as questões importantes da vida. Ela é pedagoga, a formação dela é pedagogia, né? E ela tinha feito uma especialidade na Bélgica, estava servindo a congregação no conselho, no governo da congregação, como conselheira, morou muitos anos na França, e de repente, né, com o Concílio Vaticano II, com todas as coisas que ela foi lendo, foi aprendendo, ela percebeu que o chamado era para inserir-se no meio do povo. Então, ela pediu à congregação para ir para uma missão, deixou tudo, escola, ela é especialista no método Montessori, no método de alfabetização de Paulo Freire, e ela foi para o Pará, para a Palestina do Pará. Ela fundou, então, lá, praticamente ela fundou, né? Já tinha umas irmãs lá na região, e ela foi para lá, saindo da França, né? Ela foi para lá, uma região muito pobre, não tinha luz, não tinha água, não tinha os serviços básicos, né? E foi justamente no tempo da guerrilha do Araguaia, de muita perseguição, onde os religiosos, de modo especial, eram bastante perseguidos, proibidos de evangelizar, né? E a irmã Guida, então, ela logo começou a ser supervisora, porque ela encontrou aí uma porta aberta para ela ir às comunidades, porque como religiosa, para fazer o serviço de evangelização, ela não tinha permissão, os religiosos não tinham a permissão, né? Aquele tempo mesmo do controle militar, né? Então, ela pediu um emprego lá como supervisora, e ela ia como supervisora nas comunidades, e ali ela fazia o trabalho de supervisão e também o trabalho de evangelização. Ela subia no caminhão com os lavradores, né, que lá a situação, conflito de terra muito grande, né, grandes fazendas, né, fazendas de fazendeiros que moram no sul e que têm as terras lá, né, tomadas dos camponeses. Vocês todos conhecem bem essa realidade, e havia grandes conflitos, né, perseguições por pistoleiros, lista de pessoas que estavam marcadas para morrer.
E a irmã Guida enfrentava tudo isso junto com os lavradores, subia no caminhão, lutava com eles, né? E enfrentava, até mesmo gente armada ela enfrentou, né? Para defender os poceiros lá. E um testemunho maravilhoso, né? De vida e sempre aconselhando as pessoas, aprendendo também com as pessoas e ensinando. Isso foram 9 anos que eu vivi com ela lá, mas ela viveu lá mais uns 12 anos. De lá, quando ela sentiu, né, que a missão ali já tinha uma caminhada bem avançada, ela pediu então a congregação para ir para águas mais profundas, né, para ir para uma inserção mais comprometida com a luta do povo, onde estivesse precisando mais. E a congregação então deu a liberdade para que ela fosse buscar, e ela foi. E então ela encontrou um lugarzinho lá, bem no interiorzinho do Piauí, chamado Fronteiras, né? E ali ela fundou uma outra comunidade, iniciou uma nova missão, também no mesmo estilo, né? Sempre ela morou num conjunto habitacional da Coab, e ali junto com o povo, numa casinha simples, do mesmo jeito do povo, passando as mesmas situações que o povo passava, né? Ela já estava, então, já com a sua aposentadoria, não precisou mais estar trabalhando para serviço remunerado, e ela, então, ali fazia o trabalho de comunidade de base, né? Mas, de repente, ela foi acometida de um aneurisma, precisou vir para Goiânia, fazer uma cirurgia, e então ela ficou em tratamento, e após o tratamento ela disse, não, eu quero continuar numa missão bem radical mesmo, né? Bem comprometida com a defesa dos direitos humanos dos povos, né? E da terra. E aí ela também teve a liberdade de buscar um outro lugar. Foi quando ela encontrou um outro lugarzinho aqui em Goiás, chamado Cristianópolis, né? Uma cidadezinha do interior, perto de Caminho de Caldas Novas, formado pelos evangélicos. E ali havia uma disputa muito grande. Os cristãos eram um grupo bem pequenininho, bem oprimido, bem, né, constrangido de demonstrar sua fé, e a igrejinha pequenininha, e a irmã Guida então foi para lá, e ela tinha um dom muito grande para dialogar com os evangélicos, com os pastores, né? E ela começou a fazer a integração entre os cristãos católicos com os cristãos evangélicos, e uma boa relação, uma excelente relação, e sempre nesse trabalho de base. E como a casa era pertinho da Câmara Municipal, ela ia para as sessões da Câmara, e também ali ela brigava, quando eram discutidas leis que ela percebia que eram leis que iam desfavorecer o povo, ela então, né, se colocava lá de pé e questionava, né, questionava as autoridades e tudo. E aí a gente começou a trabalhar com a Associação de Mulheres Varredoras de Rua. E a irmã Guida sempre polêmica, causando polêmicas, porque quem defende os direitos dos que são colocados em situação de vulnerabilidade sempre são perseguidos e são polemizados, né? E a irmã Guida sempre enfrentando tudo com muita força, com muita garra mesmo, sem medo, e o foco dela é realmente defender a vida, né? Não importa o que ela tenha que enfrentar por causa disso. E quando ela percebe que já está na hora de partir para algo mais, né, radical, que ali já tem uma caminhada, então ela pede sempre para ir para uma outra missão. E foi quando ela pediu para ir para uma nova missão. E ela queria fazer uma experiência, então, na periferia. E veio para a periferia de Goiânia, para a comunidade onde nós estamos atualmente, que é a comunidade chamada, lá na região noroeste de Goiânia, que é a região mais, de situação mais difícil, uma das regiões mais carentes de Goiânia.
E ela então quis ficar lá, né, num lugarzinho bem simples, no meio do povo. E eu vim novamente morar com ela, né? E ali ela está exercendo a missão, né? Agora, nesses últimos dias, né, ela teve uma crise de saúde, né, um problema de saúde. Ela já está com 87 anos, mas forte, muito lúcida, formou grupos bíblicos nas casas. Durante a pandemia ela ficou muito mal porque não podia sair, né? Acho que isso também está interferindo na saúde dela atualmente, mas ela procurou sempre ter o contato da forma que podia com as pessoas, né? E agora ela está hoje internada, né? Mas com a graça de Deus ela já vai estar respondendo bem ao tratamento e vai ser, espero em Deus que em breve ela será liberada. Mas assim, coordenando o grupo de Bíblia da CRB, muito comprometida com os projetos da CRB, da Conferência dos Religiosos. Ela faz parte do Comitê de Direitos Humanos Dom Tomás Balduino, faz parte do Centro Ecumênico dos Estudos Bíblicos, e acho que quem conhece a irmã Guida sabe que é uma pessoa muito atuante, muito sábia, uma pessoa muito forte, muito lutadora. Ela é causa de polêmicas, né? Ela é muito querida, muito amada pelo povo, mas às vezes ela não é muito querida pelas pessoas que não são defensoras da vida, né? Ou que não entendem a maneira dela defender a vida. Mas ela leva isso com muita força, muita coragem. Muito obrigada a todos e agradeço imensamente esse reconhecimento, esse prêmio que a irmã Guida está recebendo, é merecido, vocês acertaram. E fico muito feliz de estar ela recebendo esse prêmio ao lado de uma outra grande pessoa, que é uma grande referência para mim, que é o Frei João Cherry, em memória, né? Muito obrigada a todos. Viva a Irmã Guida, mulher guerreira, solidária e fraterna. Irmã Guida Ludovico de Almeida, religiosa dominicana, missionária, com sua fé desempenha papel importante na luta e na defesa dos direitos humanos de todos aqueles sem vez e sem voz. Irmã Guida é uma grande militante, inserida no meio do povo, conhece seus problemas e dificuldades, aprende junto com o povo e ensina o povo a batalhar por seus direitos com dignidade, persistência e esperança. Sim, irmã Lúcia, irmã Guida é uma mulher ousada, protagonista, ressaltando sempre os empobrecidos, os preferidos de Deus. É participativa e engajada na construção do reino de Deus numa igreja samaritana que abre seu coração aos que sofrem, mas também uma igreja profética que denuncia com vigor as agressões e os desrespeitos à dignidade e aos direitos humanos e se opõe a projetos e programas que destroem a vida que Deus planejou com tanto carinho em plenitude para todos. A irmã Guida, ela se preocupa com a dignidade e os direitos humanos e participa de vários movimentos sociais na luta contra todos os tipos de violência de gênero, discriminação, preconceito. Irmã Guida está em favor da vida, dos povos, em defesa da terra, das águas, da maravilhosa biodiversidade, pois estes são a garantia da sobrevivência física e cultural dos povos que nela habitam. Irmã Guida acredita no Deus da vida, que caminha com seu povo e encoraja a todos a permanecerem firmes e corajosos
na luta por um mundo em que reinam a justiça e a paz e se respeite o meio ambiente. Viva nossa querida irmã Guida! Terminamos mais uma edição do terceiro prêmio Dom Tomás Balduino de Direitos Humanos. Muito obrigada pela presença de todos e todas e até o ano que vem.